É com muita alegria que eu retorno a essa casa que sempre me tratou com muito carinho, com muito amor. Durante a pandemia ainda fiz uma palestra, né? Foi uma só, né, Luiz? Uma só. Obrigada. Virtual, mas eu já estava com saudade de vocês. E Garça, eu já fui em outros centros, mas o primeiro que me chamou foi o Luiz. E de vez em quando ele me chama e eu fico muito contente de vir aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma pergunta que fizeram para Jesus, né? Perguntaram qual é o maior mandamento. E ele disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que aí está toda a lei e todos os profetas, ou seja, todo o Velho Testamento, esse mandamento supre tudo. Mas, se a gente for pensar, Jesus já falou isso há 2000 anos. Por que nós temos tanta dificuldade de cumprir um mandamento tão claro, tão simples, que não tem como nós alegarmos ou falarmos que não deu para entender isso? Então, no livro Amor Imbatível Amor, a mentora Joana de Anjos, lá na última página do livro, fala que a nossa dificuldade para isso é que nós não conseguimos entender ainda as infinitas qualidades, os infinitos atributos de Deus. Então ela fala o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos inverter essa equação. Porque a segunda parte dela é amar ao próximo como a si mesmo. Se é para amar ao próximo como a si mesmo, para que eu ame o próximo, o que tem que acontecer primeiro? Amar assim. Amar assim, isso mesmo. Mas pouquíssimas pessoas se amam. Pouquíssimas pessoas se amam. Vocês podem ver o seguinte, quando a gente tira uma fotografia, sai lá 10 pessoas. Todo mundo sai bem, menos nós, não é? A gente olha, parece que todo mundo está na melhor forma. A gente só bate o olho nos nossos defeitos, seja ele quais forem, não é? Nós temos muita dificuldade de nos gostar. Então ela fala, comece a gostar-se, se ame. Porque depois você se amando, com certeza você vai amar seu irmão. E no momento que você começou a amar seu irmão, você já está amando a Deus. Mas, o que vem ser amar a si mesmo? Amar a si mesmo não é uma coisa egocêntrica ou narcisista, que a gente pega e fica admirando nossa imagem, ou querendo que nós sejamos melhor que outras pessoas, tenhamos mais poder, tenhamos mais coisas materiais, ou como está em moda hoje, passamos a parecer mais que outras pessoas, né? Não tem nada a ver com isso. Amar a si mesmo é lembrar por que nós reencarnamos, para que nós nascemos. Nós nascemos com uma única finalidade, principal, né? Tem bastante finalidade secundária, mas a principal, nos tornar melhores. Então, toda a nossa intenção está em sair dessa vida melhor do que quando entramos. Então, nós vamos procurar conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Se você se ama, não se ama, não. Então, eu falando com vocês, talvez eu me conscientizo mais do que eu devo fazer. Por isso que é importante nós conversarmos. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: começar a ser leves conosco. Nós somos muito duros conosco. Nós, quando erramos, nos condenamos já, imediatamente. Então nós não damos chance de recuperar-se das quedas normais que a gente tem. Então a primeira coisa é começar a ser leve com a gente mesmo. Mas, para que consigamos ser leve conosco, é imprescindível ser leve com os outros. Se eu não for leve com as outras pessoas, não adianta que eu não vou ser leve comigo.
Porque Jesus falou assim, ó, não julgai para que Deus não os julgue. Mas, na verdade, nós temos uma consciência que nos julga. E quem que dá o padrão para que essa consciência nos julgue? Nós mesmos. Então, se uma pessoa que eu conheço cai numa casca de banana da vida, que todo mundo está sujeito a cair, e eu já condeno ela, porque geralmente a gente faz esses 3 movimentos juntos, né? Eu acuso, julgo e condeno. Quando eu faço isso, eu já coloquei dentro de mim esta sentença. Então, o dia que eu cair, e a chance de eu cair parecido com essa pessoa é grande, eu já estou condenado. Agora, se eu for leve com as outras pessoas, o dia que eu cair, eu vou cair, vou me absolver com muito maior facilidade. Então, tem uma coisa que nós aprendemos no Espiritismo que é muito importante. Nós aprendemos que temos muitas vidas, todo mundo sabe isso de cor salteado, mas nós aprendemos que o espírito não pode voltar para trás. A gente não aprende isso? Então, o que nós temos de inteligência, o que nós temos de sentimento, nós nunca mais perdemos. Não é assim? Todo mundo concorda com isso? Tá. Isso traz uma consequência muito lógica. Qual é? Nós nunca estivemos tão bem como estamos agora. Aí vocês podem falar, pelo amor de Deus, eu nunca tive tão bem como estou agora. Nunca. Uma questão lógica, eu não volto para trás. Eu estou no ápice do meu progresso. Então, pensa bem, se eu estou no ápice do meu progresso, e o espírito não volta para trás, uma vida atrás eu era piorzinho? Significa que era bem ruimzinho. Uma vida. E 10 vidas para trás? Nossa Senhora. Deus é tão bom que Ele coloca convivendo conosco pessoas que muitas vezes viveram 10 vidas a menos que nós. 10 vidas a menos. E nós estamos apontando o dedo para a pessoa que viveu 10 vidas a menos que nós. Olha, 10 vidas para trás, como vocês mesmos falaram, a gente aprontava poucas e boas. Então, por isso que é necessário aceitar as pessoas como elas são. Ela está dando o melhor dela. Se ela fosse um pouquinho melhor, ela daria um pouquinho melhor. Então, ao invés de eu julgar, eu vou aceitar as pessoas como elas são. Eu consigo mudar os outros? Não, mas eu passo a vida inteira querendo mudar, não é? Principalmente dentro de casa, marido e mulher, por exemplo, filho. Que em Garça não acontece. Não acontece, não. Em Garça é diferente, mas em Marília acontece. Em Marília acontece. Então, eu só mudo o outro quando eu me mudo. Quando eu me torno melhor, quando eu começo a tratar melhor as outras pessoas, não tem como os outros não começarem a me tratar melhor também. Então, todo o processo de mudança é em nós. Por exemplo, eu estou há 20 anos num grupo de apoio em Marília chamado Amor Exigente. Não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Ele dá apoio para famílias, né? Não só que tem problema de dependência química, mas também que tem depressão, que tem ideias suicidas, famílias de mulheres recém-separadas que muitas vezes se acham como se fossem trocadas, né? E a primeira coisa que nós ensinamos lá é que, por exemplo, eu fui lá há 20 anos que eu tinha uma depressão muito forte. Então eu sabia que a mudança em mim ficou fácil. Mas a maioria das pessoas vai lá por causa de um desafio. Seja um filho, um pai, um marido ou mulher. Mas ele tem que saber que a mudança é nele, não no desafio. Porque se ele quiser mudar o desafio, ele não vai conseguir. Agora, mudando, ele muda o desafio. Por isso que tem que participar. Se a pessoa tem um dependente químico em casa, nem se fala. Se ele não for participar de um grupo de apoio, você interna ele 9 meses, ele sai limpo de lá. A chance de ele recair é próximo de 100% se os familiares não mudarem. Então, a gente tem que começar a ser leve, querendo a nossa mudança.
principalmente dentro de casa. Se eu mudo, o outro muda, pelo exemplo principalmente. Então, é a primeira coisa do meu processo de me gostar. Eu vou me gostar. De que forma? Eu vou procurar se tornar melhor. Então, isso não tem nenhum efeito comparativo. Eu não vou me comparar com o Luiz, não vou me comparar com vocês, não vou me comparar com ninguém. A única pessoa que eu vou me comparar é comigo mesmo. Como eu era há 10 anos. Será que 10 anos para cá eu sou melhor? Isso que eu tenho que pensar. Será que de 3 anos para cá eu sou melhor ou eu estou parado? Emmanuel fala que um espírita ficar 3 anos parado está dormindo. 3 anos é muito tempo. Então nós temos que pensar nisso. O que eu estou fazendo para crescer? Para que os sentimentos bons invadam o meu coração. Então a primeira coisa é isso. Eu vou ser leve com os outros e ao mesmo tempo ser leve comigo. Aí eu vou partir para uma outra situação importante. Na vida todo mundo erra, não é? Nós aprendemos com acerto? Não. Aprendemos sim. Com acerto a gente aprende, até mais gostoso. Até mais gostoso, não é aprender com acerto. Porque quando eu aprendo com acerto, eu já evoluo. Mas com o erro eu também aprendo. E muitas vezes nesse nosso livro, talvez a gente aprende mais com o erro mesmo. Aí vocês estão certos. A gente aprende mais com o erro. Só que quando eu erro, o que eu faço geralmente? A primeira providência que eu tomo de bom quando eu erro? Qual é? Qual é? Esconder o erro? Hã? Esconder o erro? Não, esconder não é bom. Não, de bom. Consciência do erro. Tá. Entendi. Analisar o que fez. Erro e se for errado, arrepender-se, não é? Primeira coisa é arrepender. Puxa vida, eu sabia fazer isso certo. Porque quando eu não sei fazer o certo, minha consciência nem exige reparação. Paulo escreveu numa das cartas dele: são-te perdoados sempre de ignorância. Quando eu não sei, está tudo certo. Mas eu já vivenciei aquilo. Aquilo não é saber aqui, é saber aqui. Eu já vivenciei aquilo e sei que aquilo lá pode ser feito melhor. Não fiz, gerou uma consequência ruim. Então vou me arrepender. Mas até o arrependimento já é o estágio evolutivo até mais elevado, né? Porque quando você reconhece o erro e se arrepende verdadeiramente, já significa que já caminhou. Já caminhou. Isso, muito bem, isso mesmo. Porque tem pessoas que nem percebem que estão errando, não é? Tem pessoas que são muito agressivas dentro de casa, por exemplo. Ela deixa todo mundo, ela agride todo mundo e nem percebe. Por isso que a gente não pode se deixar agredir. Quando alguém está num estado desse, vamos sentar aqui, vamos conversar, não está certo o que você está fazendo. Para que ele tome consciência, muitas vezes ele está agredindo e não está percebendo, ele acha normal, foi criado daquele jeito, ou de alguma forma ele acha normal, então você está certo. Quando a pessoa já se reconhece que errou, já é o primeiro passo. Mas muitas vezes nós paramos aí. Reconhecemos que erramos, se arrependemos, paramos aí. Aí esse parar aí é muito ruim, porque ele gera um sentimento em nós chamado culpa. A culpa é um dos sentimentos mais nocivos que a gente pode ter no coração. Por quê? Porque ela nos prende no passado, no momento do erro, não nos deixa viver o presente, que a gente fica preso no passado. E o pior, nós ainda ficamos achando que Deus vai nos castigar no futuro. Só que a gente não percebe que a gente já vem se castigando, se judiando, se auto-obsediando. Então, lá no último capítulo dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o efeito do arrependimento? Olha como Kardec é inteligente, né? Hoje está comemorando a data de 165 anos do Livro dos Espíritos, não é isso? Então Kardec faz uma pergunta, diz que a inteligência não é quem sabe a resposta, é quem sabe as perguntas, né? Quanto mais a pessoa é inteligente, ela sabe perguntar. Então ele falou assim: qual é o efeito do arrependimento? Os Espíritos responderam o seguinte: o efeito do arrependimento é o seguinte:
Se você se arrependeu após a morte, você já sacou no cheque especial da próxima vida, devedor. Você já vai ter que reparar essa próxima vida. Você já se arrependeu depois da morte. Mas, se você se arrepender-se nessa vida e não parar aí, que vai só gerar culpa, e reparar o erro, você mata o problema ali, não leva para outra vida. Então, nós temos que aprender a reparar erro. Aí voltamos no livro dos Espíritos. O que é reparar erro? A maioria de nós, principalmente os espíritas, acha que reparar erro é sofrer o que fez o outro sofrer. Lei de Talião, não é? Jesus falou assim, ó, os antigos disseram, olho por olho, dente por dente, eu porém vos afirmo, dai a outra face de quem bate na sua face esquerda, não é? Ou seja, nós temos que aprender a reparar os erros pelo bem. Vocês acham que dá para reparar todos os erros pelo bem? Acho que sim. Você acha que sim? Todos vocês acham? Ou vocês não têm tanta certeza? Mas dá. Você já leu um livro chamado Voltei? Psicografia do Chico, irmão Jacob? Você já leu, bem? Faz tempo. Faz tempo. Mais ou menos você lembra da história? Faz tempo, mais ou menos. Tem na biblioteca aí, Luiz? Voltei? Eu acho que sim. Ótimo, então você sai daqui, corre lá pegar, porque é muito bom. É o seguinte, esse irmão Jacob era um pseudônimo que ele criou, ele era um diretor da Federação Espírita Brasileira. Então, quando ele morreu mais ou menos naqueles dias lá de 12 a 15 pessoas, eu não lembro. Então, quando os espíritos vêm fazer esse trabalho, ele já faz, como a gente falava antigamente, baciada, né? Já que nós vamos lá, já vamos ver uns 14, 15 para trazer para cá. Então, eles estavam todos reunidos, foram levados para a praia, para que a aragem da praia diz que é ótima para a gente. E do campo aberto também. Quem está com problema de saúde tem que ir para campo aberto. Floresta não é bom. Para campo aberto, que faz um bem danado aquela aragem que vem de um campo aberto. Aí, dessas 12, 13 pessoas, nenhum tinha luz assim. Mas todos tinham condição de ir para o nosso lar. A única pessoa que tinha luz, você lembra? Não, né? Não. Faz tempo. Era uma professorinha lá dos arrebaldos do Rio de Janeiro. Essa chegou brilhando. Então eu falo assim, ó, muitas vezes a pessoa reclama com razão que o professor ganha pouco. Né? Mas se tiver dando aula com amor, lá em cima vale a pena. Vai brilhar muito. Vai brilhar muito. Tem que ter amor para as crianças. Então vale a pena. Vale a pena. Então eles falaram assim, ó, Bezerra de Menezes liderando isso. Ele falou, ó, nós vamos agora para uma casa transitória, depois para o nosso lar. Então nós vamos ter que volitar, só que vocês não sabem volitar ainda. Você pensou, gente, um dia podendo volitar, que beleza? Vocês já sonharam volitando? Já sonhou, Luiz? Eu já. Eu já também. Só que eu sou muito medroso. Eu falo assim, vou bater no fio. Fica aí. Eu tenho medo de bater no guarda-roupa. Então, também isso. Aí, como eles não sabiam volitar, colocou uma pessoa, 2 espíritos do lado de cada um desses que morreram. No caso do irmão Jacó, era uma filha dele, que já tinha morrido antes dele, que foi quem ajudou ele nesse processo, e mais um amigo dele. Só que o Bezerra falou o seguinte, ó, nós vamos passar num lugar que lá embaixo tem um monte de espíritos desequilibrados. Então, vocês não pensem em coisas não boas que vocês fizeram. Porque se vocês já estão sendo socorridos, é porque o bem que vocês fizeram superaram o mal. Superaram o mal. Só que eles foram indo. Quando estava passando em cima dessa ponte, cheia de espíritos desequilibrados lá embaixo, uma pessoa falou assim, ó, eu matei um homem. Quando ele falou isso, veio um grito ali embaixo. Assassino não passa, assassino não passa. Aí, pelo amor de Deus, né? Acho que pensou,
Eu falei para eles, aí ele voltou com todo mundo. Falou, olha, ele realmente há 30 anos tirou a vida de uma pessoa. Mas durante 30 anos ele fez o bem suficiente para estar aqui. Ele não falou como que ele ia ter que reparar isso, já tinha reparado, se ia ter que devolver aquela vida como filho na próxima, ele não falou isso. Mas ele falou, ó, ele já fez o bem suficiente para estar aqui. Aí voltaram e depois passaram. Então, vocês vejam bem, tirar a vida é uma coisa muito complicada. E ele fez o bem suficiente para passar. Então, tudo na vida tem jeito. Muitas vezes, no momento de desespero, uma moça, que ninguém dá amparo para ela nesse momento, ela faz aborto. Ela faz um aborto. Segundo a doutrina espírita, qual o único aborto que não está em desacordo com a lei de Deus? Quando vai pôr em risco a vida da mãe, é preferível que se preserve a vida da mãe, porque o bebê, o espírito reencarnante, terá uma nova oportunidade. Isso mesmo, parabéns, é isso mesmo, certíssimo. Então, nós vamos dizer que ela fez um aborto mesmo, não é um aborto natural, ela abortou. O que vai acontecer? Se ela for católica evangélica, ela já se acha no inferno, não é? Se for espírita, onde ela se acha? No umbral. E pior do que estar no umbral, ela vai, mentalmente, ela vai criar um monte de doenças. Ela pode criar um câncer no útero, ovário. Tem jeito de reparar isso, pelo amor? Tem. Tem. Tem uma amiga minha que fez isso. Ela ia lá no centro que eu ia. Faz uns 40 anos isso. Ela abortou, a hora que ela viu a pessoa, falou, Senhor Jesus, pelo amor de Deus, manda essa criança de volta. E ela sabia que era a criança que veio, porque ele não ficava 2 metros dela, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Ele sempre achou que ela ia abandonar de novo. E eu conheço ela até hoje, ele está com mais de 40 anos, e está lá firmão, e ela firmou. Ah, mas eu não posso ter filho, adote. Ah, meu marido não deixa que eu adote. Então vá num abrigo durante 10 anos para serviço lá para as crianças. Pronto. Deus quer que nós reparemos os erros pelo amor. É lógico que tem que ser de um fato correlato ao que eu fiz, né? Não adianta falar, eu fiz isso aqui, vou subir a 200 degraus de tal igreja de joelho. Não tem nada a ver. Então, eu roubei. Como que eu vou reparar, pelo amor? Como que eu vou reparar? Ajudando as pessoas. Isso, devolvendo. Se eu não posso devolver de que eu roubei, pega aquele dinheiro e dá para alguma obra, compra cesta básica, devolva aquilo lá. Ah, mas faz 10 anos. Então, meu filho, 10 anos? Tem pelo menos 100% de correção monetária, porque 10 anos desvalorizou. Devolve com 100% de correção monetária, morreu. É lógico que você também não vai ficar apontando os outros que roubam. Você já se perdoa, então para de apontar os outros. Mas a espiritualidade não cobra juros. Não, mas a consciência dele vai exigir que ele seja justo. Que ele seja justo. Que seja justo, não é? Do jeito que a inflação no Brasil, depois de 20 anos, você vai devolver migalha, não é? Então, você tem que ser justo. Então, gente, tudo dá para arrumar pelo bem. E apagar isso da nossa consciência. Então, se tem alguma coisa na nossa consciência nos apertando, Senhor, o que eu vou fazer para acertar a situação? Tudo tem jeito. Então, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele vai nos colocando em situações que, se eu fizer o bem, eu estou reparando, talvez eu nem percebo. Nós fazemos um trabalho pelo Grupo Espírita Jesus Nazaré Maria, há 7 anos no Presídio Maria, tanto no fechado como no semiaberto. Um dia o pessoal do semiaberto falou, olha, tanto vocês falaram que suicídio é uma das piores coisas que a pessoa pode fazer, tinha uma pessoa na cela querendo cometer suicídio. Nós ficamos 4 dias com ela até ela desistir. Não deixamos ela sozinha de jeito nenhum. E foi verdade, isso que eu ia contando sempre para as outras turmas, e um dia não estava, a pessoa lá não sabia quem era, falou, fui eu.
fui eu, realmente, eu ia cometer suicídio e eles ficaram em cima de mim até que eu desisti. Aí eu falei para eles, vocês não souberam, vocês nem imaginam o que vocês fizeram. Nesse momento, vocês devolveram a vida a alguém que estava querendo tirar. Olha o tamanho do bem que eles fizeram. Então, gente, a gente tem que pensar nisso. Uma das coisas que faz a gente não se gostar é a culpa. É a culpa. Então, onde está me pegando a culpa? Então, eu vou reparar isso. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. É só a gente reparar pelo bem, fazendo o bem. E Deus vai me dar força para isso. É só pedir que Ele vai mandar, porque Ele me ama e ama todos nós aqui. Então, nós já vimos. Vou ser leve com os outros e vou procurar tirar a culpa no coração. Aí eu tenho que pensar uma outra coisa, que é o seguinte. Para me amar, eu vou ter que gostar mais de mim. Para que eu goste de mim, eu vou ter que melhorar. Se tornar uma pessoa melhor. Então, quando Deus nos criou, Ele criou cada um de nós de uma forma original. Original. Não tem duas pessoas iguais. Vamos pegar, na época de Jesus, dois grandes personagens da época de Jesus. Paulo e Pedro Evangelista. Pedro não. E João Evangelista. João Evangelista. Os dois espíritos muito, muito, muito bons, mas completamente diferentes. Enquanto Paulo era a força, foi ser o apóstolo dos gentios, só ele conseguiu ir, os outros discípulos de Jesus falou, não vá aos gentios. Vocês não conseguem. João era pura doçura, pura doçura. Então, quando eles chegarem a ser espírito puro, os dois, eles vão continuar diferentes, apesar de serem puros. Então, nós somos originais. Se nós somos originais, primeira coisa, eu não posso fazer o que todo mundo faz. Se eu faço o que todo mundo faz, e eu erro, como vocês falaram, vocês não falaram que dá para aprender quando erra? Vocês não falaram disso? Mas quando eu faço o que todo mundo faz e eu erro, eu não vou aprender nada. Eu não sei porque eu fiz. Eu não meditei antes de fazer. Eu fiz o que todo mundo faz. Aí não deu certo. Não aprendi. Quando eu acerto, também não aprendo, porque eu fiz o que todo mundo faz. Então eu tenho que começar a pensar o seguinte, isso é bom para mim, eu vou fazer. Isso não é bom para mim, eu não vou fazer. De vez em quando a gente vai entrar na contramão. Você vê, tá 100 carros para cá, sou eu. Poxa, eu estou errado. Mas eu aprendi que aquela rua é contramão ali. Né? Então, é importante nós pensarmos mais antes de fazer as coisas, antes de decidir, antes de agir, do que seguir o que todo mundo faz. Porque senão a gente não aprende também. Uma outra coisa importante. Vocês já viram falar num psiquiatra chamado Viktor Frankl? Não? Procurem descobrir. Fantástico. Ele já morreu, acho que não sei, 40 anos atrás, por aí. Viktor Frankl, ele é de Viena. E na Segunda Guerra Mundial ele era judeu. Foi preso, ele e toda a família dele, mulher, pai, mãe. Só ele sobreviveu, os outros todos morreram no campo de concentração. E o campo de concentração não tinha como sobreviver. Era um sistema que, se você entrava, ele já te colocava um número, você perdia o nome. Você dava toda a sua roupa, eles te davam outro. O sapato já não servia no pé. Era para a pessoa não ter nenhum tipo de autorrespeito. Eles ganhavam por dia como alimentação uma caneca de água, meia batata e 2 pães. Só isso era a alimentação deles. Por vocês veem na foto, tudo era pele e osso. Tudo pele e osso. Então, quando eles faziam algum trabalho importante, eles ganhavam 5 cigarros. Ninguém fumava.
Porque cada cigarro daquele valia 2 pães, era sobrevivência. Então, quando ele via alguém fumando, ele sabia que no outro dia ele ia amanhecer morto. Tinha desistido. Aí ele procurou saber por que determinadas pessoas, igual a ele mesmo, conseguiam passar por uma coisa daquela e sobreviver. Era impossível quase sobreviver. Então ele descobriu que aquelas pessoas tinham arrumado um sentido para sair de lá. O que ele ia fazer depois que o caso dele foi justamente essa teoria. Então, ele fez uma teoria chamada logoterapia, a terapia do sentido da vida. Quando a gente estava planejando no nosso nível de evolução aqui, todos nós participamos do nosso planejamento dessa vida, do corpo, né? Como está aquela mulher do nosso lar falando assim, não quero ser Miss, não. Põe uns defeitinhos no meu corpo. Então, muitas vezes a gente chegou lá e falou, ó, muda minha tireoide que eu quero ficar gordinho a vida inteira para não correr risco de vaidade. Aí chega aqui, regime. Mas nós planejamos isso. Só que isso não é o mais importante. O mais importante é o seguinte, a casa que a gente ia morar, os nossos pais, a nossa profissão, muitas vezes, se tinha alguém que a gente gostava muito, chegava assim, ô Luiz, você já fez ser advogado, você vai ser advogado, então você escreve bem. Empresta o seu, eu copiou e colei dele. Copiei do Luiz e colei. Então, essa parte é parecida. Mas cada um de nós tem talentos especiais. Cada um de nós, durante as nossas vidas, nós fomos desenvolvendo alguns talentos especiais. Um talento, por exemplo, para cuidar de criança. Um talento para cuidar de doente. Um talento para cuidar de idoso. Um talento para ser empreendedor. Por exemplo, num centro, de vez em quando a gente precisa de empreendedor, não sei, Luiz? Nossa. Você pega 100 pizzas na mão dele e ele vende em 2 dias. Não é? Essas pessoas ajudam muito. Tem que ter talento para arrumar as coisas. Não sente que tem alguém que arruma tudo, é uma beleza. Né? Você dá na mão dele e ele arruma. Tem talento para cozinhar, que é talento melhor que esse, né? Talento para costurar, talento para saber trabalhar em grupo, que parece ser fácil, não é. Tem que ter talento para trabalhar na área assistencial, e assim vai. Então eu tenho que procurar descobrir qual é o meu talento. Cada um tem um. Nesse meu talento eu tenho mais facilidade que os outros. Não é que eu seja o supra-sumo do supra-sumo, mas eu tenho mais facilidade que os outros. Ou seja, onde eu posso ser útil? Né? Onde eu posso ser útil, Luiz? Porque nesse tipo de coisa que eu for fazer, meu trabalho vai render muito mais que se eu tiver em outro. Isso é importante porque a hora que eu foco nisso, as outras coisas da vida vão continuar acontecendo, mas eu não vou dar tanto valor mais. É igual uma mulher esperando bebê. Quando a mulher fica grávida, ela sabe que vai engordar, que vai ter dores, o medo do parto, não é? Mas, quando nasce o bebê, ela esquece tudo isso. Tanto que a maioria tem mais de um filho. Se fosse uma coisa assim que era impossível, só tinha um. Não é? Antigamente as mulheres eram mais corajosas, eram 9, 10, 11. Isso aí. Então, Luiz, a coisa é assim, ó. Vamos procurar nossos talentos. Vamos desenvolver nossos talentos. Gente, a gente vê lá no Jesus Nazaré, onde eu trabalho. Eu trabalho na comunidade de Oeiras Corsanuf, Jesus Nazaré, no centro da 15. Tem uma senhora lá, chama Nete, ela cuida da parte assistencial. Gente, mas como cuida bem? Como cuida bem da parte assistencial? Tem uma outra senhora chamada Ivone, ela cuida de tudo administrativo. Faz tempo que ela cuida de administrativo. Então, quando eu tenho problema no presídio com papelada, que você tem que renovar todo ano, eu dou na mão dela, Ivone, dá uma ajuda. Ela faz assim, eu ia perder dias para fazer aquilo. Ela faz, está aqui, ó, pode mandar. Então, a gente tem que ver o que eu posso fazer de melhor dentro do talento que eu tenho. Descobrir esse talento.
Porque isso vai fazer com que a minha vida vai ficar mais fácil. A minha vida vai ficar mais fácil. Então, e eu tenho que ter coragem, não, eu vou tocar isso, eu vou... Então, se eu sou... Você vê um talento muito importante, o talento de quem tem facilidade para as artes, qualquer arte, pois não, senhor? Em relação a Isabel a Maria, né? Que ela estava reclamando Isso. e falou assim, não, você não vai ser tirado nada, você vai ter a mesma... Isso. Né? Não foi isso? Não Foi isso. Eu não lembro direito essa passagem da Isabel, né? Que o senhor fala que quando ela ficou sabendo que ela ia ficar grávida de Jesus. Maria, né? Que ficou já com Isso, Jesus, isso. E Isabel era a prima dela, que foi mãe de João. Exatamente, Eu não lembro. reclamando e tal, né? E você não vai ser tirado nada, né? Você vai ser a... Por isso que foi... Certo. Mas Maria Santíssima, gente, tem uma passagem de Humberto de Campos. Quando ela ficou sabendo que Jesus estava lá preso, João Evangelista foi contar para ela. Ela falou, não é possível. Não é possível. Meu filho só fez o bem a vida toda. Aí ela pegou uma roupinha do jeito que ela estava e foi lá perto. Aí João Evangelista falou, mãe, agora eles mandaram ele lá para os judeus lá, né? Herodes, Antipas. Não, mas eles vão libertar. Agora vai libertar, não é possível. De repente, mandaram de volta para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos sabia que ele era inocente. Sabia, tinha certeza. Mas com medo das implicações, lavou as mãos e mandou o povo decidir entre ele e Barrabás. Quando ela fez isso, falou, pronto, agora meu filho está livre. Deus já protegeu, porque que povo não sabia do bem que Jesus fez? Todo mundo sabia. Mas o que o povo gritou? Barrabás. E ela continuou seguindo Jesus com aquela caninha como um certo, com aquela roupa tudo, a coroa de espinhos, andando, ela vendo aquele sofrimento, mas ela sempre falou, numa última hora Deus vai salvar, não é possível. Até que ela vê ele crucificado. E aí ele olha para João e fala assim, João, aí está sua mãe. E fala para Maria, Maria, aí está seu filho, indicando que João devia cuidar dela, João Evangelista. E aí ela fala a mesma coisa, que eu não sei as palavras corretas agora, que ela falou para o anjo Gabriel quando veio falar para ela que ela ia receber Jesus como filho. Falou, faça, como que é? Mais ou menos assim. Faça em mim a sua serva. A serva de Deus, isso. Então ela aceitou a vontade de Deus, uma coisa tão difícil como aquela. Não sei se vocês já leram o livro Boa Nova, de Chico Humberto de Campos. Vocês já leram? Vamos passar. A última lição de Maria Santíssima. Eu vou contar aqui porque, já que entramos, não tem acaso. Não tem acaso. Maria Santíssima, depois que Jesus voltou, ressuscitou, voltou ali, né? Os discípulos, depois ele voltou para o plano espiritual. E de 2 em 2 discípulos, cada um foi levar a boa nova. E ela ficou sozinha de novo. Ela ficou sozinha, passou o tempo, e João Evangelista não voltava, que falou para Jesus que ia cuidar dela. João Evangelista não voltou. Até que um dia o João Evangelista chegou, mãe querida, eu vim buscar a senhora. Eu não vim antes, porque eu não tinha arrumado nenhum lugarzinho para levar a senhora. Hoje eu arrumei. Eu estou lá na igreja de Éfeso e arrumei uma casinha, fica bem em cima assim de uma montanha, lá embaixo é o mar. É bem simplesinho. A senhora quer ir comigo? Eu falei, meu filho, lógico que eu quero. E ela foi com ele para Éfeso. E ela ficou lá. E ele no começo ficou todo dia com ela, mas ele tinha que
cuidar da igreja de Éfeso, ele ficava dias e dias e ela sozinha ali. E muitos foram lá vê-la. Paulo quis, naquelas viagens que ele ia preso, ele quis parar ali. Ele mandou Lucas beber da sabedoria dela para Lucas fazer o evangelho dele. E todo mundo buscava Maria Santíssima para contar de Jesus. Então chegavam aquelas pessoas todas quebradas pela vida, e ela sempre ajudando, sempre falando. Aí passou um tempo, bastante tempo, ela já estava bem velhinha. E eu gosto de imaginar a Maria Santíssima bem velhinha, não vejo ela aquela figura linda dela, mocinha, eu vejo ela bem velhinha, em cima lá do... E aí um dia, ela estava orando, porque ela ficou sabendo que um monte de pessoas adeptas de Jesus estavam sendo mortas no circo romano. E ela estava orando lá para proteger-se aquelas pessoas que estavam sendo mortas pela doutrina de Jesus. Nisso ela vê chegar mais uma daquelas pessoas que sempre vinham buscar ajuda. Sempre vinham buscar ajuda. Aí aquela pessoa chega, ela entra com essa pessoa na casa. E antes dela falar, a pessoa começou a falar do reino de Deus. Eu falei, mas, gente, as pessoas que vêm buscar que eu fale, mas ele começou a falar do reino de Deus de uma forma tão linda, tão linda. De repente ela percebeu que era Jesus. Quando ela viu que era Jesus, ela abriu assim a veste dele e já foi direto onde tinham enfiado a lança. Porque Jesus apareceu para ela daquele jeito para que ela tivesse certeza que era Jesus. Ela viu e ajoelhou-se no mesmo instante. Ele pegou e falou, não, mãe querida, eu que tenho que ajoelhar pela senhora. Ajoelhou-se e levantou ela. Nesse instante ela desmaia. Ela desmaia, alguém viu ela daquele jeito, correu chamar João lá em Éfeso. Quando ele chegou, ela já estava nas últimas. Não viu mais Jesus, ela morreu. Quando ela abriu os olhos, só tinha espíritos anjos, iluminados. Já não estava Jesus. Olha, nós viemos aqui para buscar a senhora para levar lá no reino de Deus de Jesus. Ela falou assim, mas sabe o que é? Eu tenho tanta saudade do lago, de Cafarnaum, onde Jesus pregava. Ah, é? Tá, nós vamos lá. Então, com a velocidade do pensamento, eles foram para lá. E foram para o lado de cima, assim, para ela rever todo por onde Jesus passou. Aí ela reviu, agora podemos ir, mãe? Você sabe o que é? Eu queria ver aquelas pessoas que estão sofrendo e morrendo em nome do meu filho lá em Roma. Quando ela falou isso, esse desejo, ele disse, tá bom. Na velocidade do pensamento, foram para Roma. Aí quando chegou a Roma, ela foi vendo mais devagar Roma. Então foi vendo aqueles mármores, tudo. Aí chegou onde eles ficavam ali, acho que é Esquilino, parece que é onde estava todo mundo preso. Todo mundo triste, né? Sabia que ia para ser morto. Ela falou assim, meu Deus, o que eu posso pedir por eles? Se eu pedir libertação, eles vão ser libertados aqui nesse mundo. E Jesus falou da vida futura. Então, ela pensou, falou, ela chegou perto de uma menina, de 14, 15 anos, estava triste. Ela pôs a mão na cabeça dela e falou assim, canta, minha filha, canta. Aí a menina não sabe como, começou a cantar uma música, e aquela música, todo mundo começou a cantar, que era uma música que todo mundo conhecia. Então, a partir daquele momento, todo mundo que era preso cantava. Então, eles iam para ser sacrificados pelos animais, pelos gladiadores, mas todos iam cantando. Então, Maria Santíssima, gente, o dia que vocês tiverem qualquer problema, lembrem dela. Lembrem dela. Um dia, eu estava no velório, e aí um amigo meu me ligou. Ele estava com ideias suicidas, me ligou, estava com esse pensamento tudo de novo. E aí, falei, até eu chegar na casa dele, falei, eu vou orar para Maria Santíssima, você ora também. E aí eu comecei a orar, e ele falou, começou também. Aí eu voltei para o velório. A hora que eu saí, falei, que besteira que eu fiz, eu tinha que correr de carro lá.
na casa dele, que nem sei onde morava, mas sabia mais ou menos. Aí eu liguei, tocou o telefone, nada, tocou nada, e a mulher dele atendeu. Falei, tal pessoa, onde está? Ah, ela está aqui, está bem. Graças a Deus, não fez besteira. Aí ele pediu para falar comigo. Falou, Edson, quando você falou para orar para Maria Santíssima, o meu quarto inteiro ficou com perfume de rosa. Ficou com perfume de rosa. Aí eu lembrei, tudo isso, que minha mãe, na casa de minha mãe, havia sempre um espírito que ia e inundava a casa com cheiro de rosa, que nunca nós ficamos sabendo quem era esse espírito, se era enviado de Maria ou quem era. Nunca pensei nisso. Eu só liguei quando ele falou isso. Então, nos momentos difíceis da vida, todos nós vamos passar. Vamos se ligar em Maria Santíssima. Eu tive uma experiência quando minha filha era bebezinha, ela tinha muitos problemas de saúde. E eu já estava desesperada, porque o médico não acertava o remédio e nem o leite adequado para ela. E ela já passava por 5 médicos. E eu acordei de madrugada e eu ajoelhei e fui pedir para Maria. E entreguei minha filha na mão dela. E eu recebi na hora, eu percebi uma luz na minha casa e a orientação que era para eu passar para o médico. Eu recebi toda a orientação, liguei para o médico às 8 horas da manhã, um médico famosíssimo de Marília, e falei, olha, o senhor pode não acreditar, mas eu estou passando para o senhor uma orientação de Maria. O senhor vai ser orientado a modificar o remédio e o leite dela. Aí ele fez um silêncio sepulcral. Aí ele me falou o nome de um remédio e uns procedimentos para eu encontrar o leite adequado. Hoje minha filha tem 21 anos. Ai, que bênção. Então, gente, nesse sistema da gente se amar, a gente tem que perceber o seguinte: Deus nos ama demais da conta. Demais. Nada que vem de Deus é mal. Ele sempre dá um jeito de colocar uma situação para que eu saia melhor. Eu cheguei aqui um pouquinho atrasado, porque na hora que eu fui entrar na estrada, um cara me bateu na traseira. E eu ainda falei para o Luiz, aqui não está dando para me vir, porque as 2 últimas vezes estourou o pneu. Mas aí a senhora estava perto e falei, gente, era para acontecer coisa muito mais grave. Muito mais grave. Quanto que eles não seguraram para não acontecesse mais grave? Não é? Então, a nossa vida é assim, ó. Nós temos que agradecer todo dia a mão de Deus. Todo dia a mão de Deus. E ele é tão misericordioso, né? Porque você, quem tiver a oportunidade, por exemplo, de ler os depoimentos no céu, no livro Céu e Inferno, vai ver, né, as experiências dos espíritos, né, conforme o grau de evolução, que até aquele mais criminoso, na hora que se arrependeu, tem jeito, né? E que cada pessoa é única. Então não tem assim um parâmetro, todos que são suicidas vão sofrer da mesma maneira. Isso é analisado individualmente. Você falou uma coisa importantíssima, olha. Muitas vezes um parente nosso comete suicídio. O que a gente vai fazer? Orar por ele. Ter essa certeza de que quando você vai ver como chama aquele livro da Ivone Amaral Pereira, dos suicidas? Memórias de um suicida. Quem que são aqueles que vão socorrer os suicidas? Legião de Maria. Legião de Maria. Então, no mundo inteiro, a Legião de Maria vai socorrer essas pessoas que estão em um momento difícil. Então, não se desesperar, gente. Não se desesperar jamais. Sempre Deus vai dar novas oportunidades. Sempre Deus está colocando na nossa frente situações para que a gente cresça. Tem momentos difíceis na vida? Tem. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Mas eles nunca têm uma função punitiva.
são avisos para que a gente volte para o caminho do amor, que é o caminho de Deus. Então é importante, para mim se amar, que eu aprenda que Deus nos ama muito. Deus nos ama demais da conta. Sábado, agora eu estou dirigindo uma reunião nova lá na comunidade de Esparça Novo, reunião mediúnica. Aí um companheiro lá falou assim, ó, tem um espírito do seu lado, falou assim, não aguenta mais você ficar com esses pensamentos errados aí. Que ele vai, sabe que você tem o potencial para só ter pensamento bom. Então se fica com o pensamento errado, ele me pegou no pé de uma forma bastante forte, porque senão a gente, que adianta você saber e não fazer, né? E não praticar, e não colocar na obra do dia a dia. Então, gente, vocês estão numa casa que é muito iluminada. Vocês estão numa casa que tem um amor danado aqui dentro. Não estou falando da boca para fora. Porque a gente pressente quando chega aqui na casa. Porque vocês são muito simples. E a vida é simples. E a gente tem que cultivar essa simplicidade. Fazer o bem, fazer a parte assistencial e principalmente tratar daquelas pessoas que estão aflitas. Atendimento fraterno, a gente tem que cuidar. Porque essa é a nossa parte nessa vida. Essa é a nossa parte. Nós estamos passando por momentos difíceis, não estamos? Vocês acham que vai melhorar? Tem esperança. Período de transição é complicado, Não né? vai muito. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós somos tão cabeça dura que a gente precisa do contraste. A gente precisa chegar num desequilíbrio muito forte para querer o equilíbrio. Se a gente não fosse cabeça dura, não precisava desse período. Não precisava desse período. A gente ia sem ele. Mas a gente tem que levar uma mexida de vez em quando. Sacode. Um sacode, mas sempre para o nosso bem, nunca para o nosso mal, nunca para punir, para que a gente se alerte nesses momentos. E nesses momentos, tem um livro, vocês têm aqui, Luiz, chama Nossos Filhos São Espíritos. Sim. Tem aqui? Ótimo. Ele faz tem uma mulher nos Estados Unidos que fez, acho que mais de 1000 regressões, não a vidas anteriores, há um pouquinho antes de nascer. Com um questionário. Por que você nasceu? Grande maioria, para se tornar melhor. Por que você nasceu na segunda metade do século XX, 1950 para cá? Uma boa parte deles. Porque é época de mudança. E época de mudança é época de crescimento. Diz que é mais acelerada, né? Mais acelerada. A evolução. De todos que Isso. conseguirem passar por essa fase... a evolução é mais rápida. Mais rápido. Então, nós sabíamos que ia passar por isso. Nós não estamos assim sem saber, não, porque nós já pedimos, porque o trabalho ia ser grande. E só no trabalho que você cresce. E só no trabalho. Então, eu queria agradecer a vocês demais de estar aqui de novo. E sempre eu termino com uma música, né? E hoje eu vou contar uma música que o Altemar Dutra, o Moacir foi cantar, foi feito por uma mulher. Mas modificando um pouquinho, a gente pode transformar ela para uma música para Jesus, mais ou menos assim, ó. Contigo aprendi que existem novas dimensões da alegria. Contigo aprendi a conhecer todas as minhas fantasias. Aprendi que uma semana dura mais que 7 dias, que há coisas lindas que eu ainda não sabia. Felicidade foi contigo que aprendi. Contigo aprendi a ver luz na face escura dessa lua. Contigo aprendi, não há presença que eu trocasse pela tua. Aprendi que o amor pode ser mais doce, mais profundo,
que eu posso ir-me amanhã mesmo deste mundo, que as coisas boas eu contigo já vivi e contigo aprendi que eu nasci no dia em que te conheci. Muito obrigado, gente.